A apresentadora Angélica, de 48 anos, ela falou sobre os desafios físicos e emocionais que enfrentou com a chegada precoce da menopausa. Numa entrevista, ela destacou que a informação é fundamental para lidar com essa transição, que até hoje é um tabu para a sociedade. Mas é sobre esse assunto que a gente conversa justamente com a ginecologista e obstetra Isabel Pires. Doutora Isabel, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Farias. Prazer enorme estar com vocês hoje para falar de um tema tão importante. Exatamente. Vamos lá, primeiro esclarecendo, o que é a menopausa? Bom, vamos lá, gente. A menopausa representa a última menstruação da mulher. O diagnóstico de menopausa ele é retroativo. Eu tenho que olhar para trás e entender que a mulher está há 1 ano sem menstruar. E ela representa o término das funções reprodutivas. A partir desse momento, a mulher ela não conseguirá mais gestar. Mas é importante que se diga que ela não deixa de modo algum de ser mulher. Como você falou, a menopausa ainda é uma questão ligada a muitos tabus, a muitos valores culturais, porque se associava a menopausa a envelhecimento. E hoje a gente sabe que não é bem assim, as mulheres estão aí poderosas, jovens e entrando na menopausa extremamente produtivas. Então é isso, é representar a última menstruação da mulher e o término da sua vida reprodutiva. E aí é um período, obviamente, que requer atenção, que requer acompanhamento, porque é um período também de muitos dissabores, né? Existe muito incômodo. O que acontece no corpo da mulher e quais são os impactos da chegada da menopausa? Bom, com a menopausa, os ovários eles deixam de produzir hormônios que são importantíssimos. O estradiol, principalmente, né? É um hormônio que está associado à libido, à massa óssea, ao funcionamento correto dos ossos. A deficiência de estradiol, do estrogênio, está associada aos sintomas da menopausa, principalmente o fogachos, que são os sintomas tão temidos. Então, representa a disfunção ovariana, quer dizer que o ovário ele deixou de produzir esses hormônios que são muito importantes. Então, para algumas mulheres, a menopausa pode ser sim um momento difícil, onde ela vai experimentar sintomas ruins, digamos, mas para algumas mulheres também é um período que passa despercebido. Vai depender realmente da mulher se ela vai apresentar sintomas ou não. Mas todos esses sintomas decorrem da deficiência desses hormônios que são produzidos pelos ovários, né? Letícia. Doutora Isabela, boa tarde. No caso da Angélica em específico, na entrevista que ela concedeu sobre esse assunto, ela fala que ela começou a ter os sinais da transição aos 43 anos. E ainda da declaração que estava mal informada. Qual é a idade média em que as mulheres começam a apresentar esses sinais da menopausa? Se 43 anos é uma idade precoce, é comum isso acontecer? E acontece a partir de que idade? E quais são os sintomas? Eita, muita coisa, né? Vamos lá, Letícia. Foi ótima a pergunta. Bom, a média da brasileira para entrar na menopausa gira em torno dos 48 a 50 anos de idade. Só que antes disso, ela entra numa fase de transição chamada climatério, né? Que pode anteceder a menopausa em até 5 anos. E é onde a mulher começa a perceber os sintomas da deficiência dos ovários, né? Quais são esses sintomas, os principais sintomas? Fogachos, eu diria que as ondas de calor são os sintomas mais facilmente percebidos, né? Mas insônia, irritabilidade, labilidade emocional com choro fácil, diminuição da libido, pele seca, secura vaginal, que às vezes atrapalha também a relação sexual. Isso é um ponto importante a ser dito, porque é um problema de fácil correção, mas que às vezes tem um impacto emocional gigantesco para a mulher. Mas começar a perceber os sintomas da menopausa, né? Ou seja, estar na transição menopáusica aos 43 anos é normal. O normal não seria a mulher entrar na menopausa antes dos 40, que a gente realmente fala que é uma menopausa precoce. Depois dos 40 anos, o organismo pode sim já estar dando indícios de que essa falha está prestes a acontecer. Então, aos 43 anos, isso é sim possível de acontecer. E aos 43 anos, então, esse climatério é uma pré-menopausa. A gente pode dizer assim, a diferença entre o climatério e a menopausa. Sim, é o período que antecede a menopausa. É o período pré-menopausal, né? Com certeza.
A senhora falou aí um aspecto importante, né, a diminuição da libido. Então, como que algumas mulheres podem trabalhar isso? A questão hormonal aí, então, começa a ser, toda mulher tem essa indicação para fazer tratamento hormonal ou não? Vai depender de cada caso e cada ginecologista que vai orientar isso às suas pacientes. Sim, foi assertiva. Na realidade, a reposição hormonal ela deve ser muito bem selecionada. Ela hoje é indicada em várias situações, mas ela indicada para aumento da libido, ela tem várias ressalvas. O período de uso ele é limitado, segundo a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, para esse fim, né? E o que é que ela pode fazer para tentar melhorar a libido? Ela pode lançar a mão de métodos fitoterápicos, prática de atividade física, ter uma boa conversa com o parceiro e uma relação aberta no sentido de procurarem o que é que satisfaz mais essa mulher, o que é que eles podem lançar mão para aumentar o desejo sexual do casal. Mas essa questão da reposição hormonal, ela tem que ser muito bem selecionada. Não são todos os casos em que está indicado e não é a indicação clássica para terapia de reposição hormonal. A questão da libido. Estamos conversando com a ginecologista e obstetra, a doutora Isabela Pires, falando sobre menopausa. Nós vamos por um rápido intervalo e retornamos já já com essa conversa. 3h20, 3h20 agora. Vamos então continuar a nossa conversa com a médica, ginecologista e obstetra, a doutora Isabela Pires. Estamos falando sobre menopausa. Doutora Isabela, as mulheres estão entrando na menopausa cada vez mais cedo? Não existe uma associação clara entre idade e, atualmente, né, idade entrar na menopausa mais cedo ou não. O que está acontecendo é que a mulher ela passa mais tempo em uso de anticoncepcional, mas isso não faz com que previna a idade da menopausa dela, não. Entendi, doutora Isabela, a gente está aqui falando sobre a menopausa hoje, devido à entrevista da Angélica, aos ouvintes que chegaram agora. A Angélica deu uma entrevista à revista Cláudia, em que ela fala sobre isso. A gente até tratou aqui dessas questões. Uma coisa que me chamou bastante atenção com a Angélica, e ela, que, né, a gente conhece, ela está na mídia desde os 16 anos, já foi apresentadora infantil, hoje aí está ainda nas telas, e ela fala algo que me chamou bastante atenção. Ela não tinha informação, por falta de informação, ela disse que não passou bem pelos todos os sinais que a gente já falou. E aí, doutora, eu pergunto, essa falta de informação é porque a gente não tem o hábito de ir ao ginecologista como a gente deveria? E quando a gente chega na menopausa, porque eu já vou me incluir aqui, tá? Chega na menopausa, a gente tem que ir ao ginecologista com que frequência? Essa declaração da Angélica, de alguma forma, a senhora sentiu algum impacto nisso? Tem acontecido isso? Quando as mulheres chegam até o seu consultório, elas também não tinham informação do que estava acontecendo com elas? Na realidade, a gente observa muito. A mulher esquece que tem que vir ao ginecologista anualmente, independente de qualquer coisa. Quando ela vai ao ginecologista anualmente e ela estabelece uma boa relação com o seu ginecologista, ele é responsável por estar com ela durante todas as fases de sua vida, inclusive preparando para que isso aconteça, né? É um assunto que ele é pouco falado, porque a maioria das mulheres, inclusive, não gosta de falar sobre o assunto, porque existe uma conotação negativa com a menopausa. Mas o que eu costumo falar para as minhas pacientes é que a menopausa ela tem que ser comemorada, porque só não entra na menopausa quem não chega até ela, né? É um evento natural, faz parte da fisiologia de toda mulher, mas eu acho que sim, nós temos que conversar mais sobre isso, por isso que vocês estão prestando um papel para a sociedade gigantesco, porque nós mulheres, e eu me incluo, nós precisamos conversar mais sobre a menopausa e saber que é um evento fisiológico. E o ginecologista ele tem um papel fundamental, inclusive para antecipar muito dos sintomas que essas mulheres podem vir a sentir, né? Inclusive, o ginecologista, eu faço uma ressalva, ele tem que estar alerta até para os sinais de menopausa precoce.
Porque hoje a mulher, ela é muito produtiva. Então, a gente chega aos 40 anos achando que tem 30, achando que tem a mesma reserva ovariana dos 30, achando que tem a mesma capacidade reprodutiva, e às vezes não raro encontrar mulheres que já apresentam nesse período sintomas sintomas climatéricos, sintomas ligados à transição menopáusica. Então, é importantíssimo que seja conversado, e eu acho que a ginecologista tem um papel crucial nisso tudo. Eu tenho aqui uma pergunta de um ouvinte, Faria, se você me permite, ao final do telefone 3507. Eu acho que é uma mulher, pela foto, ela está aqui digitando ainda. Pergunta a relação da menopausa com relações sexuais, se as mulheres podem manter depois da menopausa. Por favor, gente, a menopausa é um evento pontual na vida de toda mulher, mas eu vou dizer, você não deixa de ser mulher. Então, é importante que seja um período onde você mantenha suas relações sexuais. Talvez a vontade não seja a mesma, mas a importância de ter uma parceira ou um parceiro que esteja próximo, junto com você naquele momento, mas não é fundamental. O sexo é vida, independente da idade, estando na menopausa ou não. Agora, é importante que a gente diga que, às vezes, a relação sexual pode se tornar algo incômodo por conta da transição menopáusica e da própria menopausa em si. Mas aí o ginecologista tem um papel crucial, porque hoje existem tratamentos extremamente simples e factíveis para que você consiga ter relações sexuais prazerosas durante toda a sua vida, né? Doutora Isabela, todas as mulheres, elas precisarão passar por reposição hormonal ou há casos em que não há necessidade? Não, Farias, existem indicações. Para aquelas mulheres que não têm nenhum sintoma, ou que têm sintomas leves, a gente tende a não indicar a reposição hormonal. A reposição hormonal ela é muito bem-vinda para as mulheres que têm sintomas climatéricos um pouco mais intensos. E existem situações em que a reposição ela é proibida. Por exemplo, pacientes que têm histórico pessoal de câncer de mama, está proibido, não pode fazer. Paciente que tem doença hepática aguda, pacientes que sofreram eventos tromboembólicos, um AVC, uma trombose venosa, são situações em que a terapia de reposição hormonal está proibida. Por isso que ela tem que ser muito bem indicada pelo ginecologista depois de uma investigação, de ser feita mamografia, exames da mama, para a gente ter certeza que a mulher não tem nenhuma doença da mama, um câncer de mama, entendeu? E se a paciente tiver histórico familiar de tudo isso que a senhora falou, ela também pode passar por esse tratamento hormonal? Histórico familiar em parente de primeiro grau é uma contraindicação relativa, ela não certo. É proibida, mas existe uma tendência natural a gente a não prescrever, a não ser que a mulher seja extremamente sintomática. Agora, contraindicação absoluta não pode de jeito nenhum é histórico pessoal. O que eu costumo dizer é que essas mulheres, eu não indicaria, a não ser que em casos extremos, mas de rotina eu não indicaria reposição hormonal, mas eu indicaria sim mudanças de estilo de vida, gente, que é muito importante que a mulher tenha consciência que dieta equilibrada, prática de atividade física são medidas que têm um comportamento, né, um resultado gigantesco no controle dos sintomas menopáusicos.